Olá, obrigado por voltar. Bom, no vídeo passado, se você assistiu, eu mostrei como é que você pode escolher a sua carabina e como montar uma carabina ideal para começar o tiro em uma distância mais elevada. E a gente deu um nome para o nosso sistema, por enquanto, ele se chama ESO E1. Eu já fiz um pequeno upgrade, se você reparou, eu coloquei um trilho Picatinny, achei que estava na hora. Vai ter uma gama maior de acessórios e de montagens para colocar em cima. E ficou faltando escolher a munição. E hoje, é um dia perfeito, tá 22 graus, não tá muito quente, o vento tá bem leve, em alguns momentos não teve nada de vento, o sol não tá no rosto, então tá o dia ideal pra gente fazer a seleção da munição. O que eu tenho para vocês aqui de munição? Eu escolhi 8 tipos de munição diferentes. Por que eu escolhi essas aqui em específico? Porque são as munições que sempre tem na loja que eu compro. Pouco importa a época do ano, verão, inverno, temporada de caça. Eu vou na loja, sempre tem, sempre está disponível. E isso é importante. Não adianta você pegar e escolher uma munição que é fantástica, tal, você compra pela internet, mas não tem fácil acesso. O negócio é você ter uma munição fácil para sempre estar treinando. Constância é importante na tua jornada do tiro. O que eu escolhi? Eu peguei duas munições, que são as mais baratinhas da loja, entre 5 e 6 euros cada uma. É para ser a pior. Eu peguei duas munições de alta qualidade, padrão match, uma velocidade standard, 330 metros por segundo, e outra supersônica, 345 metros por segundo. Peguei duas munições medianas, a CCI e a SK, e eu peguei duas subsônicas, ponta oca. Por que eu escolhi a subsônica e a ponta oca para testar? Porque a partir de certa velocidade, por exemplo, o cartucho sai supersônico. Quer dizer que ele vai a mais de 330 metros por segundo. Em algum momento, devido ao atrito com o ar, ele vai perder velocidade. E ele vai passar a subsônico. Ou seja, menos de 330 metros por segundo. Porém, não sei se você já viu alguma foto do avião de guerra, aqueles caças, quando eles passam da barreira do som, faz uma espécie de arco de vapor em volta do avião. Essa transição chama o transônico. E se você ver um vídeo de dentro da cabine do avião, essa transição causa muito turbulência. E acontece a mesma coisa com o projétil. Quando o projétil está em supersônico e ele baixa a subsônico, essa transição vai causar uma instabilidade. E o projétil mais pesado, ele tem mais facilidade em fazer a transição de zona de velocidade. Porém, a gente está falando do 22. É um projeto que pesa menos de 2 gramas. E ele é péssimo. A verdade é essa. O 22 tem uma balística horrível. É por isso que ele é desafiador para atirar longe, porque é difícil. E tem uma teoria, nós vamos testar hoje para ver também, que o subsônico, como ele não tem essa transição de zona de velocidade, ele é mais preciso que o supersônico. A gente vai descobrir no teste. Eu esqueci de falar. Antes que vocês me perguntem, por que a gente testa mesmo munição de baixa qualidade? Eu vou mostrar uma coisa para você. Deixa eu passar para trás da câmera. Deixa eu ver se consigo focalizar. Opa, vamos lá. Eu tenho duas munições que foram atiradas pela mesma arma. Se você reparar, essa aqui da Winchester tá com a bunda mais amassada que essa aqui da CCI. Tá vendo? Bom, e por que ela tá com a bunda mais amassada do que a outra? Por que acontece? Vou colocar a munição aqui na culatra. Quando a culatra pega o cartucho, ele vai colocar o cartucho contra a câmera e vai fechar. E tem um termo, tem um espaço entre o fim da culatra e a câmera. Eu vou procurar o nome em português, eu vou colocar aqui na legenda. Eu sei que em inglês chama headspace. E quanto mais preciso for o headspace, menos vibração vai ter. E teu cartucho vai ser com mais estabilidade. É por isso que você testa diferentes tipos de munição. Porque cada munição, cada arma, na verdade, vai ter o headspace adaptado para um tipo diferente de munição. E a mesma arma, ela pode ter um headspace diferente por munições diferentes. Não quer dizer porque você vai comprar uma arma igual a minha, ou um amigo meu vai comprar uma arma igual a minha, ele vai comprar a mesma munição que eu estou usando e ele vai ter o mesmo resultado. Bom, chega de falar, vamos atirar. Bom,
Tô pronto para atirar. O alvo já está posicionado. Ele está aí na tela para vocês. E como é que vai funcionar? Eu vou começar da munição da pior para melhor, deixando por último a subsônica. E por que tem 3 alvos por munição? Porque eu vou fazer 3 grupos de 5 tiros, porque assim eu consigo ver bem a variação de cada munição e também eu consigo eliminar os erros que podem ser meus, porque eu vou fazer uma média de cada grupo. Qual que é o ponto importante aqui? O cano da arma não está limpo, o cano da arma está sujo. Por que eu fiz questão de vir atirar com o cano da arma sujo? Porque se ele tivesse limpo, essa munição ela ia ter um resultado diferente, porque ela ia começar com o cano limpo, ela ia ter um tipo de performance. Depois, se o cano tivesse sujo, aquela munição ia ter uma performance diferente, por conta da sujeira dentro do cano. Ele não está super sujo, mas vamos assim que ele tá constante. O resultado vai ser mais constante porque ele tem já um certo depósito dentro do cano. Tá, vamos começar? Eu vou começar pela norma, ataque 22. Vamos fazer um grupo de 5 tiros, mais 5 e mais 5. Agora que eu botei minha meia. Próxima munição, GECO. Próxima munição, CCI. Munição SK. Diz que é boa essa munição aqui. Vamos ver. Se ela das munições normais, sem ser de alto nível, vamos ver se ela é boa assim mesmo. Ah, já estava na esperança que, que todos eles fossem ser agrupadinhos lá no meio. Tava bonito até o terceiro. Se eu tivesse parado ali, ia me enganar. É, foi só até o terceiro mesmo. Munição muito boa. Pelo preço, genial, genial. Vamos passar para a munição mais cara. Começar pela RWS Rifle Match. Você vai perceber que tem a Rifle Match S, que é a mais cara, que é a Rifle Match. E daí tem a Rifle Match S Plus ou Super Match. Quanto mais nome tem, mais caro fica, né? Parece que assim que funciona. Esperando a fumaça sair do cano para não dar excesso de pressão e não alterar a precisão. Vamos passar para a munição mais cara da rodada.
Olha lá, últimas duas munições. A RWS Subsonic Hollow Point. Teoricamente, para fazer até menos barulho com o silenciador. Vamos ver como que funciona. Isso que tal a subsônica, hein? Vai ver de repente a teoria da zona transônica, é verdade? Não nada mal, pela primeira supersônica. Agora vamos ver se é lei.